Provérbios capítulo 2, nós vamos refletir um pouco mais nos primeiros 5 versículos extremamente ricos. Então vamos olhar por outro prisma, especialmente focalizando ali no versículo de número 5. Vamos refletir um pouco do 1 ao 5, mas o nosso ponto de partida, que fundamenta o tema da nossa reflexão, é o versículo 5. Semana passada, nós refletimos sobre a gestação da sabedoria e, por consequência, a gestação do temor do Senhor. Né? O temor do Senhor, ele é muito seletivo, e para nós identificarmos que aquela sabedoria está sendo fomentada, está sendo cultivada, ela percorre um caminho muito específico ali. E é esse caminho específico que nós iremos refletir hoje. O tema da nossa reflexão é distinguindo o temor do Senhor. Distinguindo o temor do Senhor. Vamos ler só o versículo 5 e aí depois nós passaremos do 1 ao 5 aí, lentamente refletindo sobre alguns termos aí. O versículo 5 diz assim: ele mostra a realização de um ato, a consequência de algumas ações, de alguns desenvolvimentos. Então ele diz: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Vamos orar mais uma vez. Nosso Senhor, nós somos, assim como foi dito, muito dependentes do Senhor. Os nossos olhos, apesar de verem, eles não enxergam aquilo que nós deveríamos enxergar. Existem inúmeras armadilhas que, para enxergá-las, nós precisamos ter os nossos olhos adestrados, as nossas mentes preparadas pelo Senhor, o nosso coração conduzido pelo Senhor. E é isso que tentamos fazer agora. Esse dia não é nosso, é do Senhor. O Senhor recebe todo o culto, toda a adoração, todo o louvor. E nós temos a esperança de que com isso o Senhor será engrandecido, exaltado, à medida que nós somos edificados para sermos mais parecidos com o Teu Santo Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos enxergar como Ele enxerga, pensar como Ele pensa, ansiar por aquilo que Ele anseia, para glorificar o Senhor, Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com todo o nosso ser. Então, nos ajuda, ó Senhor da glória. Que o Senhor nos conduza não somente nesse tempo, mas durante toda essa manhã, para que o Senhor seja exaltado através das nossas reflexões e da rendição que fazemos ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Distinguindo o temor do Senhor. Nós vivemos diante de inúmeros temores. Nós conduzimos o nosso coração para criar expectativas por causa de inúmeros temores que nós nos deparamos na nossa vida. Inúmeros. Nós temos temores, às vezes, do nosso cônjuge, nós temos temores do nosso empregador, nós temos temores daqueles com quem nós nos relacionamos, mas o fato é que, diante desses inúmeros temores que existem no mundo, apenas um nos torna sábios através da intimidade pactual com Deus. Qualquer outro temor diferente disso é o temor a homens, o que comumente nós acabamos desenvolvendo. E por ter esse temor a homens, nós vivemos em função disso. Nós vivemos justamente como consequência daquilo que nós tememos. Se nós tememos a Deus, nós então viveremos com a expectativa de glorificar a Deus, de exaltar a Deus, de engrandecer a Deus, de corresponder às expectativas de Deus para a nossa vida. A consequência natural de não temer a Deus e temer a homens é justamente fazer esse mesmo caminho não olhando para Deus, mas olhando para homens.
Você pode fazer isso com seu cônjuge, você pode fazer isso com seus irmãos em Cristo, você pode fazer isso com seus líderes espirituais, você pode fazer isso com o seu patrão, os seus colegas de trabalho, mas no final das contas, tudo faz referência à disposição do coração em buscar atingir algumas expectativas de alguém. Quando nós entendemos que devemos temer somente a Deus, as nossas expectativas servirão para corresponder àquilo que o Senhor anseia por nós. E então nós não teremos expectativas irreais. Um ambiente que encontra muito espaço nesse temor a homens é o moralismo, é o legalismo. São expectativas muito exacerbadas sobre aqueles com quem nós nos relacionamos, que, na extrema maioria das vezes, são inatingíveis, inalcançáveis. O que é completamente contrário ao temor do Senhor e às expectativas do Senhor. Porque o Senhor, ele não tem expectativas irreais a nosso respeito. Porque, por ser o nosso Criador, o nosso sustentador, ele sabe das nossas fraquezas, das nossas deficiências, dos nossos pecados, aqueles até que nós ainda sequer não cometemos. Então ele não tem expectativas irreais. E foi justamente por isso que ele nos deu o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Porque ele não tem expectativas irreais a nosso respeito, de que nós seremos perfeitos, de que nós corresponderemos perfeitamente tudo aquilo que ele requer de nós. É por isso que o legalista é tão opressor, é por isso que o moralista ele mata, porque ele impõe algo que ele mesmo não pode corresponder. E por ele ser infinitamente inferior a Deus, ele é uma arma tão mortal. Porque o Deus que é grandioso, superior sobre todas as coisas, exaltado sobre todas as coisas, que deveria ter expectativas tão elevadas sobre nós, não as tem. Por quê? Porque o Senhor, ele estabelece essas expectativas de acordo com a verdade. A verdade, segundo os filósofos, é aquele que corresponde com a realidade. E a realidade é que nós somos frágeis, necessitados, pequenos, indignos, carentes. Mas, mesmo compreendendo tudo isso, nós ainda lutaremos para não temer a homens e temer o Senhor. A grande dificuldade disso, e aí a necessidade de distinção mesmo, de distinguir, de perceber, de discernir, tudo isso corresponde a essa palavra entenderás aí do versículo 5. A grande dificuldade é que, em algumas medidas, muitas vezes, corresponder às expectativas de Deus e expressar o temor ao Senhor significa também se relacionar uns com os outros, inclusive com patrões, com gerentes, com pastores, com irmãos. Daí então a extrema necessidade, e por isso que existe uma liturgia, fazendo referência talvez àquilo que nós refletimos no domingo passado, para que o nosso coração esteja preparado para entender o temor do Senhor. Então, observa que não basta apenas ler um livro, não basta apenas ler alguns versículos, não basta apenas ouvir algumas pregações, não basta apenas ir ao culto algumas vezes ou sentar para ouvir sábios. Existe uma liturgia de preparação para então nós compreendermos, nós percebermos, nós distinguirmos o que é o temor do Senhor e o que é o temor a homens. Nós temos no nosso coração um anseio muito profundo de corresponder às expectativas. É por causa disso que, errando o alvo, nós fazemos ídolos, nós criamos ídolos e vivemos para eles. Mas, diante disso tudo, reservado para nós a necessidade de fazer distinção. E para nós fazermos distinção disso, nós não poderíamos esperar algo diferente, mas um labor muito árduo para que então nós possamos ter a nossa mente e o nosso coração preparados para distinguir. O versículo 1 até o versículo 4 mostra esse labor, essa luta,
essa preparação da mente e o coração. E é interessante que o versículo 1, ele coloca para nós aí a necessidade de rendição. Nós precisamos primeiramente nos render diante do fato de que nós precisamos. É a entrega do nosso ser. É aquilo que corresponde a aceitar a nossa insuficiência, a nossa insignificância. É entender que nós não somos mestres e senhores, nós somos discípulos e aprendizes. É entender que nós carecemos de instrução. É entender que nós carecemos de orientação. É entender que nós nada somos se nós não entendermos, não compreendermos devidamente aquilo que o Senhor requer de nós. Esse é o segundo sermão, é a grande segunda pregação. O livro de Salmos, pelo menos até o capítulo 9, ele é dividido em várias pregações, onde nós vemos aí, apesar da poesia, como é tratado o livro, mas nós vemos aí algo como uma narrativa sendo descrita aqui. E aí ele mostra uma proclamação, um requerimento e as consequências de ouvir ou não aquilo que é solicitado a nós. E mais uma vez, Deus é colocado aqui como um pai que anseia para que o filho seja sábio, para que ele possa discernir o mundo, para que ele possa aprender com os seus erros, com as suas falhas, para que ele seja sábio sem percorrer os mesmos caminhos de desgraça, de destruição, de miséria, de queda que o pai vivenciou. Na prática é isso que nós fazemos com os filhos, não é? É isso que nós fazemos com os filhos, é isso que nós fazemos com os jovens. A estutícia dos jovens, a tolice dos filhos, muitas vezes, inúmeras vezes, quase que invariavelmente, impede esse processo que deveria ser, de certa forma, indolor. Mas não é indolor por causa da volatilidade dos jovens, por causa da volatilidade daqueles que não são prudentes, daqueles que carecem de instrução, porque eles querem experimentar as dores, os tropeços, os flagelos, para que aí então, como uma espécie de roleta russa, ele possa então tomar uma decisão. Se ele então vai desenvolver sabedoria ou se vai cair para nunca mais levantar. O fato de nós desenvolvermos sabedoria pela experiência da vida não deve ser observado por aqueles ao nosso redor de forma pragmática. Ou seja, olha, eu vou percorrer o mesmo caminho para chegar no mesmo fim. Não é assim que funciona. Teve quedas que eu levei que talvez você não se levantaria. Teve quedas que você levou que talvez eu não me levantaria. A bondade do Senhor toca quem quer, como quer, da forma que assim Ele deseja. Por saber que a nossa vida não é profética para todas as pessoas, no sentido de que faça isso e então se erguerá mais forte e então terá sabedoria e então poderá instruir a outros. Não é assim a nossa vida. Nós nos levantamos simplesmente por causa da mão providencial e graciosa de Deus que nos ergue. Mas não é assim com todos. E nós sabemos disso. Muitas vezes não foi assim conosco. Muitas vezes não foi assim com aqueles que você conhece. Muitos e muitos caíram para nunca mais levantar. Muitos e muitos tropeçaram para nunca mais levantar. E levaram outros juntos. Por isso que o Pai clama aqui apaixonadamente. Porque sabe que na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, a vida coloca armadilhas e tropeços dos quais a gente não se levanta. E essa é a prática comum de viver desse lado da eternidade no mundo caído. Tem pessoas que nunca se levantam de um relacionamento destrutivo, de um relacionamento errado, de um relacionamento desgraçado. Tem outros que saem mais maduros, mas sempre deixam marcas. E todas as vezes que olham, verão essas marcas. Tem alguns que levam tropeços e caem. E parece que depois de anos e anos, quando param para refletir sobre aquela queda, ainda sentem
o latejo da dor, o latejo do ferimento. O pai não quer isso para o filho. O sábio não quer isso para o aprendiz. Por isso que o passo inicial para desenvolver sabedoria, ou pelo menos para preparar o coração, para arar o coração, para plantar a sabedoria, é a rendição. É interessante que isso faz parte da sabedoria comum. O primeiro passo dos grupos anônimos da vida aí, né, é aceitar a sua impotência. Se você vai para os alcoólicos anônimos, narcóticos anônimos, Naranon, aqueles que sofrem de dependência, né, codependência emocional aí da vida, se você for para esses grupos e você ficar lá na primeira reunião, você vai perceber que o primeiro passo é aceitar a sua impotência, é entender que você precisa de ajuda. Olha como é interessante. Faz parte da sabedoria popular. Porque quando você faz isso, você abre o coração. E como nós refletimos das outras vezes, o grande ponto não é só abrir o coração. Não é só esse. Porque o grande ponto é abrir o coração, mas para quem você abre o coração? Porque nem todos devem ser recebidos como autoridade na sua vida. Quando você conhece a autoridade, você dispõe o coração para ser ensinado, para ser adestrado, para ser conduzido. Se você fizer isso para pessoas erradas, em locais errados, você será conduzido para maior destruição, para maior miséria, para maior desgraça. Então, nós percebemos que existe um grande campo minado para buscar sabedoria e intimidade com o Senhor. É por isso que muitos erram num anseio sincero, no desejo sincero de glorificar a Deus, de ter intimidade com Deus, de se aproximar do Senhor. Muitos e muitos erram. Às vezes indo para um lado extremamente romântico, às vezes seguindo um caminho, mesmo diante de cultos, mesmo diante de orientação, mas um caminho completamente ignorante. Então, não é somente necessário abrir o coração, mas para quem você abre, como você abre o coração. Então, existe um grande labor aí, o versículo 1 a 4 deixa isso muito claro. Existe uma liturgia para isso, nós refletimos sobre essa gestação. Estou trazendo aqui mais uma vez esses versículos porque na semana passada nós refletimos talvez ainda mais no caráter da seletividade, nem todos gestacionam, né? Apenas alguns, nessa seletividade de fomentar sabedoria no coração, apesar, no final das contas, nem todos aqueles que têm cabelos brancos são sábios, apesar das escrituras colocar como sinônimo aí quase as cãs, os cabelos brancos como sinônimos de sabedoria, mas a realidade não é essa, especialmente na nossa época, completamente superficial, aguada, diluída, completamente diluída, né? Então nós vemos aqui algumas ações algumas ações em desenvolvimento. Então esses verbos aqui são muito importantes para você entender. Aceitares, desde o versículo 1, aceitares, esconderes, inclinares, clamares, alcançares, buscares, procurares, então entenderás. Isso aqui mostra ações em desenvolvimento, ações em progresso. É como se fosse o desenrolar de uma cena, o desenvolvimento de um caminho, de uma condução, é o desenvolvimento de algo. Então tudo aqui está em progresso. E quando você chega no versículo 5, então entenderás, aí você percebe que precisa começar tudo de novo e se render mais uma vez. E novamente, e novamente. Porque o sábio entende que nunca é sábio o suficiente. Ele entende que nunca conhece o suficiente, nunca entende o suficiente. E quanto mais ele se aproxima do Senhor, mais ele enxerga quem ele é, a sua indignidade, a sua impotência, a sua fraqueza, e mais ele anseia de orientação, mais ele se considera aprendiz, e mais ele tem que ser ensinável. É por isso que muitos estudam teologia, escutam pregações, mas nitidamente não desenvolvem essa intimidade característico do povo de Deus, intimidade pactual com o Senhor, proximidade com o Senhor. E aqui, irmãos, o grande ponto, se você observar, talvez nós poderíamos colocar outro tema aí, seria a mortificação do ego.
Porque aqui é esse processo aqui, que começa com a redição, é o distanciamento cada vez maior de você mesmo. Você se distancia de você, olhando para o alvo. Não é você, antes era. A estutícia coloca nós mesmos como alvo. A tolice, a imprudência, coloca nós mesmos como o alvo a ser alcançado. São as nossas expectativas, às vezes para querer os aplausos dos outros, para desejar o glamour que os outros colocam sobre nós. Então, no final das contas, é temor. A homens também. Quando nós estamos temendo a homens e não temendo a Deus? Quando nós estamos realmente, até mesmo na igreja, ansiando corresponder às expectativas de Deus, por devoção a Deus, para glorificar a Deus, ou simplesmente para aparecer, para dar uma resposta, para se exibir? Quando? Para você responder isso, você precisa percorrer esse caminho. Você não responde isso se você não percorreu esse caminho. Você precisa percorrer esse caminho dos versículos 1 até o versículo 4. Você precisa percorrer. Então, olha aí, ó, filho meu. Ele está dando aqui as possibilidades. Se você seguir essa liturgia. Se você seguir esse caminho. Então, lá, como recompensa, e é isso que essa palavra significa, acharás, do versículo 5. Presente, recompensa. Então serás recompensado. Porque você já entendeu que essa sabedoria é mais valiosa que a prata e o ouro, mas não são todos que entendem. Muitos pastores não entendem. Muitos presbíteros não entendem. Muitos diáconos não entendem. Muitos pais de famílias não entendem. Então ele mostra esse processo de desenvolvimento. Se aceitares. E eu vou tentar, para deixar mais profundo aqui o negócio, tentar descrever o que cada palavra quer dizer para vocês. Filho meu, se aceitares. Aceitar aqui significa com audácia se dispor. Por que é interessante você perceber que você precisa de audácia? Porque você está se rendendo. E você só se rende a alguém que você se julga superior a você. Você não se rende a alguém que você julga inferior. Você não se rende a alguém que você julga menor do que você. Você não se rende. Por que a rendição é importante? Porque mesmo sem ver, sem entender, sem alcançar, você se dispõe. Você não está vendo essa grandeza. Você não está percebendo essa sabedoria. É um passo de fé. É um passo de redenção. Você apenas se dobra, confiando que algo será feito no seu coração, por mais que agora você não enxerga. Você não enxerga. Isso é importante para você, arrogante. Para você que é egocêntrico. Para você que é soberbo. É muito importante. Porque esse passo de fé, e se você está aqui é porque você tem pelo menos um pouquinho de fé, esse passo de fé é que irá fazer você mortificar a própria carne. Olha, eu acho que esse negócio não dá certo não, porque eu já entendo o que eu tinha que entender, mas eu vou fazer isso. Eu vou me dispor agora. Eu vou me dobrar. E por que é importante entender que eu fiz referência da complexidade? Porque nesse processo, se render a Deus significa também se render às palavras daquele que o instrui. Então não é simples, não. Não é simples. Então eu vou ouvir só o Senhor. Porque você pode entrar num comportamento extremamente místico aí, sensorial, romântico. Não, eu vou orar ao Senhor e aquilo que o Senhor me disser, então eu me dobrareis, me inclinareis. Aí o Senhor que vai falar para você, sem todo o mecanismo de instrução que Ele deu à igreja, então você ouvirá a sua própria carne. Os próprios anseios do seu coração, que levará você para a desgraça. Completamente insensível de que você está caminhando para a desgraça. Rendição. Se com audácia se dispor a receber. Com audácia, ousadia. Olha, às vezes a gente pensa que se render
É talvez uma demonstração de pequenez, de fraqueza. Mas não, de coragem aqui. Coragem! Filho meu, observa. Baixa as tuas guardas. Abre o coração e ser aprendiz. Faz isso. Agora você não pode ver, mas existe o versículo 5. Lá alcançarás. Se aceitares as minhas palavras e então esconder aqui nós já ouvimos esse termo algumas vezes, especialmente quando estava refletindo no Salmo 119, corresponde a guardar. Mas a ideia não é jogar num compartimento, a ideia é de acomodar no coração. O que é que ele está fazendo referência? Se você pegar essas palavras, esses mandamentos e colocar naquele local privilegiado do seu coração, aquele local privilegiado do coração é aquele que conduz os seus braços e as suas pernas, a sua vida. Você acomoda, você assenta, você coloca em local privilegiado. Se esconderes contigo os meus mandamentos. Olha, ele está apontando para expectativas aqui. Ele está apontando aqui para o cultivo de temor. Aqui não existe temor ainda, mas você está preparando o coração. Você está arando o coração, está preparando o terreno. Para fazeres atento à sabedoria a teu ouvido e para inclinares. Inclinar aqui significa fazer com que algo tome todo o coração. Por que o coração será inclinado? Porque o coração será conduzido para algo, porque o coração vai ser preenchido por um mesmo sentimento, por uma mesma expectativa, pelo mesmo anseio. E se inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência, e clamar aqui da ideia de grito mesmo, é aquilo que a sabedoria fez, a partir do versículo 21 do capítulo 1, a ideia de grito de urgência. Quando você faz isso, você aceita, você acomoda, esconde, você faz com que preencha o coração e então você percebe a necessidade, você grita, você percebe a urgência de ter aquilo que agora você não tem. E por entendimento, alcançares a voz. E alcançar é discernir mesmo, é entender, é observar. Se buscares a sabedoria como a prata, e aqui buscar a ideia de se dedicar à investigação. Olha o processo que ele está nos conduzindo aqui. Nesse versículo 4, você já entendeu onde está o tesouro. Você já entendeu onde está o ouro. Você já entendeu qual é a preciosidade das palavras e dos mandamentos do Senhor. E aqui você está por trás da porta de ser recompensado e de ter intimidade relacional, pactual com o Senhor. Se buscares, então, quando a sabedoria for o bem mais precioso da tua vida, quando a sabedoria for o teu tesouro, e por isso que a sabedoria não está divorciada do temor do Senhor, porque só é sabedoria se nós temermos ao Senhor. Sabedoria não é a mesma coisa de ser uma pessoa culta, de ser um gênio, de ser uma pessoa inteligente. Isso não é sabedoria. Sabedoria é discernir entre o bem e o mal, segundo os mandamentos do Senhor. Isso é sabedoria. Isso significa temer ao Senhor. Se buscares a sabedoria como a prata e como o tesouro escondido a procurares, então distinguirás. Então perceberás o temor do Senhor. E aí acharás a ideia de ser recompensado, de ser presenteado. Quando você chegar lá, você será presenteado, recompensado com intimidade de povo de Deus. Essa palavra, conhecimento, significa isso. Conhecimento por proximidade íntima. Essa mesma palavra, por exemplo, é colocada para falar de relação sexual, conjugal entre marido e mulher.
Esse mesmo termo aqui. Intimidade, de proximidade com o Senhor. Às vezes nós buscamos ter intimidade com o Senhor por músicas melosas, por cultos melosos, onde nós pensamos que intimidade é um processo emocional de envolvimento. Mas não é isso. Existe um caminho a percorrer aqui. E esse caminho ele busca, se você observar, adestrar a mente e o coração. Você está preparando, moldando. Por quê? Porque o tesouro sempre esteve lá, mas você que nunca percebeu. Foi você que nunca distinguiu. Foi você que nunca notou. O tesouro sempre esteve lá. O bem precioso sempre esteve lá, mas você não percebeu. Então, é você que precisa percorrer um caminho para perceber. Às vezes nós conduzimos toda a nossa vida tentando corresponder às expectativas de outros, corresponder aos anseios de outros, julgando. E entenda, eu não estou dizendo que quando você faz isso, tirando essa carga pecaminosa, porque você sabendo ou não, o pecado não deixa de ser pecado, você distinguindo ou não, o pecado não deixa de ser pecado, a estutícia não deixa de ser estutícia, mas o grande ponto aqui é a ignorância. E a ignorância que causa insensibilidade para você não dar o passo necessário para suspeitar de si mesmo e desses relacionamentos que você acaba conduzindo ou construindo. E aí, lá no final das contas, a gente acaba percebendo que a gente criou toda uma vida em que, na verdade, nós não tememos ao Senhor. Nós tememos a sociedade. Nós tememos os colegas de trabalho. São as expectativas deles. São o que as pessoas falam a nosso respeito. Nós queremos os aplausos, nós queremos o glamour. Nessa era de rede social, nós nos rendemos demais a isso, principalmente vocês, jovens. Muitas vezes vocês querem ser muito plásticos. Muito, muito, muito. Tira uma foto assim que você acorda e bota na rede social. Eu duvido. Você não faz isso. Você não faz. Por quê? Porque você tem uma expectativa sobre os seus seguidores. Você quer o like. Você quer o glamour. Você quer o aplauso. Entenda. Se você souber conduzir isso, coisa que você não sabe, eu tenho certeza que você não sabe. Você não sabe. Mas se você quiser souber conduzir isso, isso não tem um problema. Porque você não vai colocar o seu coração nisso, mas você não sabe disso. Você não sabe. Porque esse mundo, ele criou o mecanismo de tornar você insensível para Deus. É isso que significa o mundo jazir no maligno. Ele faz isso muito bem. Ele desenvolve ferramentas, recursos para tornar você insensível para Deus. Você não precisa agradar a Deus, você precisa agradar o seu colega. Você não precisa agradar a Deus, você precisa agradar os seus seguidores. Você não precisa receber os aplausos de Deus, você precisa receber os aplausos dos seus amigos virtuais. Aqueles que você nunca se encontrou, talvez nunca veja, mas aqueles que têm um acesso impressionante ao seu coração. Muitas vezes mais do que o seu pai, mais do que a sua mãe, mais do que os seus pastores. Olha a estupidez disso. Olha, perceba. Agora, por que eles têm tanto acesso? Porque você deu. Eles não conquistaram. Foi você que deu. Eles não pregaram para você. Eles não escreveram um livro para você. Eles não deram aula para você. Foi você que deu. Você que deu. É por isso que com tanta facilidade nós vemos jovens e mulheres sensualizando nas redes sociais. E aí coloca um versículo bíblico de quebra, né? Porque tem que dar o tom evangélico. Bota um. Ide, portanto, para todas as... lacrou, né? Lacrou. Opa, crente aqui. Né? Aí bate uma foto quase pelada na praia e assim, Salmo 19. Os feitos do Senhor. Não é?
Quem é que vai olhar, meu irmão, para os feitos do Senhor ali, para a paisagem? Sério? Você acha que mesmo? Os homens vão olhar para aqui dali? Olha aí o mar. Vão nada. Não vão mesmo. E aí com isso, você, mulher, está entendendo que você é apenas um objeto de desejo que precisa ser consumido como qualquer outro objeto. Qualquer outro. E o mundo vai entender isso muito bem. Vai ver você como se você tivesse pendurado num frigorífico, um pedaço de carne para ser consumido. Simples assim. Simples, simples, simples. Esse mundo não tem pena de você, não. Nós estamos num mundo perverso, mau. A vida não é fácil, não. A vida é uma luta. Uma luta. Se você olhar para esse mundo e não ver dragões, monstros, gigantes, feras, você foi completamente iludido. Completamente iludido. Todos os dias você tem que estar ciente de que você está saindo para matar, para sobreviver. Todos os dias. Todos os dias. A vida não é uma vida de ursinhos carinhosos. Não é. Você pode até, para proteger a sua estutícia, a sua falta de entendimento, você pode até criar uma redoma de ursinhos carinhosos, com toque de Nutella. Mas você vai ser devorado. Escuta as palavras do teu pai. Escuta as palavras da tua mãe. Escuta as palavras dos teus pastores. Escuta as palavras dos homens e mulheres sábios da igreja. Escuta, porque isso corresponde à tua vida ou à tua morte. Corresponda às expectativas de Deus. Aprenda a discernir o temor do Senhor, para que não viva uma vida temendo aquilo que corrói, temendo aquilo que perece, temendo aquilo que pode ser tirado de você. Viva para a eternidade. Viva por aquilo que nunca ninguém, nada pode tirar de você. Viva para além dessa terra. E você só viverá assim se você temer ao Senhor. Existem alguns versículos que colocam isso daqui de forma muito gritante. Vamos só ver aqui rapidinho. Provérbios 10, 13. Ele usa o mesmo termo. Aqui ele coloca o mesmo termo traduzido lá por entenderás, ele coloca aqui como prudente. 10, 13 diz assim: nos lábios do prudente, olha como é interessante, nos lábios de quem discerne, nos lábios de quem distingue, olha o que é ser prudente. Prudente é perceber, é distinguir. Nos lábios do prudente se acha sabedoria. Mas a vara, olha quem não é prudente, a vara é para as costas do falto de senso. Capítulo 14, versículo 6, mesmo termo. Aqui o contraste com o prudente é o escarnecedor. O escarnecedor é aquele que acha que não precisa distinguir. Não precisa fazer distinção. Não precisa procurar. Não precisa investigar. A vida também não é tão complexa assim, não. É aquele que escarnece a sabedoria. O escarnecedor procura a sabedoria e não encontra. Mas o prudente, o que distingue, o conhecimento é fácil. Por quê? Porque ele já percorreu o caminho. Ele já chegou no versículo 5. Agora ele sabe. O coração dele está preparado. É por isso que quando ele vê um relacionamento, ele diz, isso não dá certo não. Não dá. É por isso que quando ele vê uma amizade, ele diz, olha, não é legal. É por isso que ele é um bom conselheiro. Porque por ter percorrido a liturgia para preparar o seu coração, ele consegue entender. Falta um pouquinho mais. Tu tá indo, mas falta um pouquinho mais. Continua. Eu vou te orientar. Olha o versículo 15 do capítulo 14. Aqui, o termo é traduzido por atenta. O simples dá crédito a toda palavra. Quem é simples aqui? Simples é aquele desprovido de capacidade de distinguir, para distinguir.
é aquele que não tem prudência, é aquele cujos olhos não foram treinados, preparados. É por isso que os simples aqui é um sinônimo para jovens, para juventude. E os jovens aqui é um sinônimo para imaturidade. E aí pode contemplar qualquer um, independente da idade. É aquele que não consegue distinguir, é aquele que não consegue discernir. E por isso que ele dá crédito a toda palavra. Por que ele dá crédito a toda palavra? Porque ele não sabe distinguir. Ele é facilmente enganado. Ele é facilmente conduzido para a morte, para a miséria. O simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Ele sabe que ele está no mundo de obstáculos. Ele sabe que está num mundo de armadilha. Então, existe um processo de maturação aqui, de conhecimento, que é iniciado pela rendição. Dispor a mente e o coração. Então, temer ao Senhor é quando o coração anseia por intimidade com Ele, mas não de qualquer forma. Você sabe como você terá essa intimidade com Ele. E então, quando isso acontece, você estará preparado para distinguir o temor do Senhor e então viverá para isso. E quando isso acontecer, você será recompensado com a intimidade com Deus. Né? Vamos orar. Nosso Senhor e Deus, que nós possamos realmente almejar, ó Deus, viver uma vida de dependência e intimidade com o Senhor. Eu não sei, Deus, mas Tu sabes quantos aqui já iniciaram esse processo, já têm percorrido essa estrada, esse caminho árduo, extremamente árduo, de morte do nosso ego. Mas eu rogo ao Senhor, Deus, ajuda-nos, cada um de nós. Dobra os nossos joelhos, inclina a nossa cabeça diante do Senhor. Ajuda-nos nesse passo de fé, mas que nós possamos verdadeiramente desenvolver um relacionamento de intimidade com o Senhor, distinguindo o temor dos homens e o temor do Senhor, e então viver somente para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.